vai dizer. Tudo bem que essa cidade aqui ela foi planejada, né? Eu não lembro se foi nos anos 60 ou 70, mas se tu jogar aí no Google ou no YouTube, Gold Coast Planning City, alguma coisa nesse sentido deve aparecer aí. Mas enfim, o que eu queria falar nesse vídeo aqui é que eu recebi um comentário ali no meu último vídeo sobre a liberdade, de uma pessoa ali que trabalha no banco, que é onde eu trabalhava também, por isso eu simpatizei mais com esse comentário, inclusive, e tava com medo de sair do banco pra vir fazer um intercâmbio, né? Porque no comentário dele, quando ele foi conversar com os familiares, amigos, todo mundo meio que puxou pra baixo por causa de riscos e vários motivos ele dali. Acho bem legal pra quem quiser dar uma olhada no comentário dele lá. Eu não consigo botar aqui nesse vídeo porque a plataforma que eu edito é dessa DJI e ela é gratuita, então não dá pra fazer um monte de coisa, mas enfim. E eu queria conversar um pouquinho sobre esse negócio desse medo de fazer um intercâmbio, né? Que é um medo que eu tive também e que todo mundo que vai fazer um intercâmbio acaba tendo esse medo, é quase que inevitável. Porque na verdade são dois medos, na minha opinião são dois medos que eles, na maioria dos casos, todo mundo que vai fazer esse intercâmbio tem esses dois medos juntos. Que primeiro, peraí, esses aí estão acima do limite de velocidade, eu acredito. Enfim, esses dois medos que eu tava comentando, primeiro é o medo de sair do teu emprego, que é um medo, mesmo quem não vai fazer intercâmbio tem esse medo. E o segundo medo seria o medo realmente de fazer o intercâmbio, né? Eu acho que tem esses dois medos que geralmente eles andam juntos para quem vai fazer o intercâmbio. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse primeiro medo, que é o medo de sair do teu emprego. Isso é muito comum. Tu provavelmente, se trabalha numa empresa aí maior, tem colegas de trabalho, tu já deve ter reparado que tem gente que tem medo de sair do emprego, de perder o emprego, um medo até de conseguir um outro emprego até que seja melhor. Eles têm medo de sair dessa zona de conforto. E isso toca bastante no comentário ali que ele mencionou. Então esse medo de sair do emprego, eu trabalhei no escritório em 2018 e 2019 e as pessoas lá, se não fossem diretores, cargo mais elevado, a maioria ganhava lá seus 3, 4 mil reais. E a galera tinha medo de sair do emprego, às vezes implorava para ficar naquele emprego quando ia ser demitido. Teve casos disso, eu não vi pessoalmente, mas outros colegas de trabalho com quem eu tinha confiança me contaram isso. Então assim, tem esse medo de tu perder o teu emprego, de tu sair da tua zona de conforto. Esse é um medo que até no banco, quando eu trabalhava, cargos mais elevados, quanto maior o cargo, maior o salário, geralmente maior esse medo, porque quando eles saem desse emprego, eles têm que ir para um emprego geralmente nível menor, que ganha menos, etc. Então é por isso que eles têm esse medo mais elevado. Então essa é a primeira barreira que tu tem que romper, que é esse medo de sair do teu trabalho. Eu acredito que tu tem que viver aí no teu trabalho, fazer tudo certo, obviamente, mas não aceitar tudo que é imposto em ti, até porque muitas coisas são antiéticas. No banco tem bastante isso. Todas as empresas têm situações antiéticas, né? É claro que no papel eles dizem lá que são lindos, maravilhosos, mas na prática, né, a coisa é diferente. Mas enfim, não vou entrar nesse ponto, só para dar esse exemplo, que tem que romper essa barreira do medo de perder o emprego. É claro que todo mundo precisa ter uma renda, é inevitável, todo mundo tem que ter uma renda, mas tu não pode fazer de tudo para manter a tua renda. Tu tem que manter os teus valores e os teus princípios. Então esse é um medo que eu experienciei em todos os trabalhos que eu tive. E então tu tem que romper com esse medo, porque aqui tu não vai poder ter essa amarra com o trabalho. Tu não pode ficar amarrado, só vou conseguir um primeiro trabalho aqui e vou ficar para sempre até morrer nesse trabalho. Não pode ter isso. É uma cultura mais antiga, de tempos onde ela via mais estabilidade econômica, política. Então essa cultura mais antiga, mas hoje em dia a gente não tem mais essa estabilidade econômica nem política, então não tem por que manter esse valor de se amarrar no trabalho, né? Essa cultura de vou entrar e vou morrer aqui nessa empresa. É claro que tu tem que ficar na empresa, tu tem que tentar evoluir, melhorar como pessoa, tanto pessoal quanto profissionalmente, mas isso não é a custo de qualquer coisa, né? Esse é o ponto. E sobre o segundo medo,
que é o medo de ir fazer o intercâmbio. Então beleza, tu conseguiu romper esse medo, tu não tem mais essas amarras profissionais, tu consegue tranquilamente sair da empresa que tu tá e ir para outra empresa, tu consegue ir para um emprego melhor, para um emprego pior, porque depois tu dá um passo para trás, mas dá dois para frente, tu tem essa flexibilidade profissional. Beleza, então a gente vai para o segundo ponto agora, que é o fazer o intercâmbio, né? Que daí é outra situação, porque se tu já consegue caminhar caminhar no mercado de trabalho como um todo, mudando de empresa, de área, se tu já tem essa flexibilidade, tu vai ter mais flexibilidade ainda para fazer um intercâmbio, porque não é tão simples quanto parece, porque primeiro tem a barreira do idioma, mesmo que tu for para Portugal, que o idioma é o português, tu ainda vai ter uma certa dificuldade de adaptação, não pelo idioma em si, mas pelo estilo de vida, na verdade. Acho que esse é o ponto, o estilo de vida. Então, se tu já mudou de cidade, já mudou de estado no Brasil, tu vai se adaptar muito fácil em qualquer lugar que tu for morar no mundo. Mas se não, tá tudo bem. Tu só vai ter que... tu vai ter que... Qual que é a palavra? Tu vai ter que se adaptar... Tu vai ter que se adaptar melhor. Tu vai ter que procurar um jeito de se adaptar mais fácil onde tu estiver indo. Então, por exemplo, para vir aqui na Austrália, rompendo esse medo aí profissional, tu vai ter que romper vários outros medos, que é medo de se comunicar, o medo da incerteza, né? Porque aqui tem muita incerteza. Enquanto tu tá no trabalho lá, registrado, CLT, é custoso para a empresa te demitir, é custoso para ter essa movimentação profissional. Então, isso tudo faz com que as pessoas fiquem mais confortáveis, mais, eu diria, até estagnadas na profissão, estagnadas até pessoalmente, porque ele já vive aquela rotina, ele vai pro trabalho e já sabe o que ele tem que fazer dia após dia, ele sabe que ele vai ter lá sábado e domingo livre, ele sabe que vai sobrar lá, sei lá, R$300 para ele gastar no final de semana, e ele vai vivendo a vida desse jeito, trabalhar de segunda esperando a sexta-feira, né, que é o que a maioria das pessoas infelizmente fazem, e não é só no Brasil, em vários lugares é assim. Só que quanto mais liberdade tu tem, menos tu fica nesse paradigma aí de trabalhar segunda a sexta para aproveitar sábado e domingo. É claro que aqui também, se tu quiser, também pode trabalhar segunda a sexta, das 8 às 5, ou às 4, depende do teu horário aqui. Mas tu também consegue trabalhar nesse paradigma segunda a sexta e curtindo sábado e domingo. Só que aqui, obviamente, vai sobrar muito mais dinheiro para ti aproveitar o sábado e domingo. E se tu for inteligente, tu consegue usar esse dinheiro que sobra, não para gastar tudo no final de semana, mas para fazer uma reserva financeira para ti ficar desempregado, para te ir para uma área que é mais interessante para ti mesmo, que é um objetivo que tu tem em mais longo prazo. Mas enfim, já estou me estendendo muito aqui no vídeo. Os dois medos que a pessoa tem que romper: primeiro, o medo profissional, que é esse medo de ficar preso, de ser demitido, tem que sair dessa zona de conforto. E segundo, o medo para conseguir fazer um intercâmbio, realmente esse medo do desconhecido. É inevitável, se tu vai fazer um intercâmbio, tu vai ter que aceitar os riscos. É aquele negócio no pain, no gain, né? Que é o famoso ditado que existe, que se tu não aceita a dor, tu não vai ter o ganho, né? Então tu tem que fazer o sacrifício, tu tem que aceitar o risco para te ter um ganho bom, né? Pode ser que tu venha para cá e aconteça várias coisas ruins. Claro que sempre vai existir essa possibilidade. Até no Brasil pode existir essa possibilidade. Então é só realmente tu entender quais são os riscos e quais são os benefícios. E o mais importante, né, é tu realmente pensar: por que eu quero ir, o que eu quero fazer no futuro, como é que vai ser minha vida aqui pra frente. Eu sei que essas perguntas as pessoas não gostam de se fazer, né? Infelizmente é uma cultura, não só no Brasil, repito, no mundo inteiro, que vai empurrando com a barriga até o momento que, não dá mais pra me fazer isso. Aí o cara acorda pra vida e vai ter uma mudança de estilo de vida, né? Até o cara... Eu não quero entrar muito nesse assunto, só vou dar esse último exemplo. O cara que trabalha comigo, australiano, ele trabalha já, deixa eu ver quantos anos, 8 anos eu acho, nesse ramo de indústria alimentícia, que eu trabalho numa empresa que faz queijo gourmet, né? Ele trabalhou 8 anos já nessa empresa, mas ele já vem com a ideia de fazer a mudança para outra empresa. Só que ele já podia ter se programado, estudado, se planejado melhor, mas ele não fez isso. Por quê? Porque o salário é bom, então não tem por que fazer essa mudança, não tem nenhum incentivo para fazer essa mudança. Quando tu ganha um salário ruim, tu vai ter esse incentivo porque tu vai querer ganhar mais, tu vai querer gastar mais.
E quando tu tem um salário bom, dificilmente tu vai ter essa mudança. Então por isso que essas pessoas, que nem linkando no exemplo que eu falei no começo, que ganham lá seus 3, 4 mil reais, mas eles sabem o que vão fazer todo dia, tem uma estabilidade muito boa, eles não saem da empresa por isso, porque eles sabem o que eles têm que fazer, a água não bateu na bunda ainda, digamos assim, então eles não têm esse incentivo para tentar melhorar. Enfim, eu só queria fazer esse exemplo desse rapaz que trabalha comigo, e agora ele está fazendo essa mudança, e agora ele vai dar realmente essa virada de chave. Mas levou aí 8 anos, claro que desde quando ele entrou ele não tinha essa ideia de que ia ficar tanto tempo, ninguém tem, né? Mas esse planejamento ele já começou tardiamente, eu diria, né? Mas antes tarde do que nunca, né? Então assim, se tu tem aí 20, 30, 40 anos e tu tens esse interesse em morar fora, cara, não perca tempo, não perde tempo, vem logo fazer isso, aproveita, mas também não vem de qualquer jeito, de qualquer forma. É o que eu sempre digo, pra todo mundo que me pergunta, né? Não adianta tu vender tudo e vir que nem um louco aqui, pegar um visto turista e depois eu vejo o que eu faço, que essa era uma cultura bem comum, né? Principalmente ali pra Europa, pra Portugal, o pessoal ia visto turismo e depois eu vejo o que eu faço. Ou pros Estados Unidos, vai com visto turismo, fica legal e depois eu vejo o que eu faço. Não é assim que funciona. As portas estão se fechando pra esse tipo de gente. Tanto tu consegue ver o tanto de gente está sendo deportada lá nos Estados Unidos por causa dessa mentalidade. Na Europa ainda não começou a deportação forte, mas acredito que vai começar. Mas o ponto que eu queria trazer não adianta ter medo. A única forma de tu romper com esse medo é enfrentando ele, é tu pensando e medindo e tentar se inspirar nas pessoas que conseguiram fazer isso, que conseguiram romper e ter uma vida boa, né? Eu acredito nisso. Aqui tem muito trabalho, eu sempre falo para as pessoas, aqui tem muito trabalho. Se tu vê alguém reclamando que não tem trabalho aqui, essa pessoa ela tá numa bolha ali que ela só quer trabalhar naquele círculo minúsculo dela, porque tem muito trabalho aqui. Só tu entrar no grupo aí, brasileiros em Gold Coast, tu vai ver o tanto de vaga de emprego que tem. A Austrália tem muito emprego, porque aqui tem muita liberdade profissional, que nem eu comentei no outro vídeo. Austrália, Estados Unidos, Canadá, esses países têm muito emprego. Porque Nova Zelândia também, porque eles têm um sistema de trabalho que é muito livre. Europa já tem um pouco menos, porque é um pouco mais engessado, mas mesmo assim tem bastante trabalho ainda. Todo lugar, todo mundo tem trabalho. Esse era o ponto que eu queria chegar aqui no final. Todo lugar do mundo tem trabalho. No Brasil também tem trabalho. Se tu não tá conseguindo trabalhar, é porque talvez tu tá querendo uma vaga acima do nível de conhecimento que tu tem, ou acima do salário que o mercado tá pagando. Enfim, fica aí a reflexão. Espero que tenha ajudado alguém. Até a próxima.